Recording starting. Bom, lá, pessoal, boa noite novamente. Bem-vindos a mais um dia de evento aqui na comunidade User Group de Curitiba. Logo, logo a gente vai mudar de nome também. Como uma comunidade que ela só faz eventos virtuais. O pessoal da Trailblazer Community dos Estados Unidos, eles estão com uma pegada diferencial para comunidades do modelo que eu toco. Então, logo, logo, vamos mudar de novo, né? Antes era desenvolvedor, passou arquiteto, daí voltou para user e... Opa, entrou aqui até meu Slack entrou aqui agora sem querer na minha tela aqui. Ainda bem que não apareceu para vocês. Estão me xingando aqui já. Mas bem-vindos novamente, né? Brincadeira aí à parte. Bem-vindos novamente ao segundo dia. Thank you, né? Tenho que agradecer a todos aí pelo compartilhamento das informações, estarem repostando os links dos eventos, opinando sobre o que estão querendo ver nos eventos. Então, muito obrigado pelo suporte de todos. A comunidade só existe graças a vocês. E o objetivo é sempre aumentar o compartilhamento de informações, troca de ideias com os membros desse ecossistema Salesforce. Para quem ainda não me conhece, bom, Maurício Alexandre Silva, já fazem 13 anos que eu estou dentro do ecossistema Salesforce, faz mais de 30 e poucos, não vou falar tudo, né? Senão vamos descobrir que é a minha idade. Estou indo quase para o Boa Ideia esse ano, para esse ano eu faço Boa Ideia. Né? Mas já tenho mais de 30 dentro do universo de TI. E aqui tem algumas coisinhas legaisinhas minhas, aqui tem eu com eu mesmo, né? Foi no Dreamforce do ano passado, que eu me achei no coisa, de repente lá o cara falou, é você ali, eu olhei e falei, putz, sou eu mesmo. Eu sabia que eu ia estar, né, mas eu não sabia o local. E aqui é meu amigo Jean Nas, também foi líder de comunidade, foi no evento em Londres, que também eu estava lá. Eu estava em termos de garoto propaganda. Mas eu não estou ganhando nada se esforço para isso, né? Que pena. Mas é legal ver a gente assim nesses eventos, principalmente no Dreamforce, né? Que é o topo dos eventos da Salesforce. Para quem quiser entrar em contato comigo aqui, mauricio.silva, falando sobre salesforce.com, no canal do YouTube, onde sempre eu coloco todos os vídeos das nossas apresentações, e também dentro do Trailblazer, onde vocês fizeram a inscrição para esse evento. Amanhã já vai ter o material que o Thiago e que o Leandro compartilham, mais o vídeo dessa gravação. Então, sempre dentro da própria Trailblazer Community, na parte do evento, tem todos os materiais e vídeos relacionados a ele. Tem um podcast também falando sobre Salesforce, tanto no Applecast como no Spotify. Então, é só me achar lá. Estou começando ainda, então... vai ter coisas novas aparecendo, muita informação, muita coisa compartilhando lá. Tem apenas 25 certificações, estou indo para mais algumas até o final do ano, antes de realmente meter o pé na estrada do CTI. Quer dizer, a CTI, a Certified Technical Architect, CTA. Tenho poucas badges em alguns trails, gosto muito do Trailhead, sou viciado no Trailhead. Faço também parte do Credential Team, né, do time de certificação, sou Credential Ambassador. Traduzindo, ajuda o pessoal a criar super badges e badges e fazer as revisões delas, bem como as certificações. Bom, hoje nós vamos ter brindes no final do evento. Depois que terminar tudo, a gente vai fazer o brinde para as pessoas que participarem hoje desse evento. Então, são 2 vouchers que nós vamos sortear no final do evento para o pessoal. Bom, agora, nós temos aqui hoje o Thiago, né? Prazer, né, Thiago? A gente não se conhecia ainda, né, virtualmente, não. Né? Não tivemos o prazer de apertar as mãos. Mas logo que eu estiver indo para São Paulo, eu com certeza vou dar uma passada no escritório, como eu sempre faço lá. Mas eu te aviso antes, agora que eu tenho o teu WhatsApp, eu te aviso antes para ver se você vai estar no escritório para a gente se conhecer pessoalmente. Combinado. Tenho muito a agradecer a vocês, né, essa iniciativa de vocês aí de estarem falando sobre uma coisa super importante nesse mundo da arquitetura, né, quando a gente fala de padronização, da forma correta de trabalhar em termos de arquitetura, da forma correta de pensar, né, em arquitetura, não só
querendo resolver os problemas, porque nós trabalhamos resolvendo problemas dos nossos clientes, né? Não é só querendo resolver e pá, a bola, vamos lá para frente, tchau, vem mais problemas, né? Resolver, criar valores de uma forma sustentável, de uma forma organizada, de uma forma padronizada, porque qualquer coisa que tenha a ser feita no futuro, ou para um futuro próximo ou longo, seja feito de uma forma mais fácil, mais sustentável, menos dolorosa, né, nesse nosso universo Salesforce. Então, de novo, Thiago, muitíssimo obrigado. As portas da nossa comunidade sempre vão estar abertas, é só me dar um toque no WhatsApp quando tiver ideia de alguma coisa aqui. Pessoas como vocês só enriquecem os nossos eventos. Então, agradeço muito mesmo a sua presença aí nesse dia de hoje. E agora sim, eu vou dar um stop sharing aqui, vai estar habilitado para ti. Legal. Agora você pode dar o sharing aí aqui. Aí, agora sim. Bom, legal, gente. Bom, boa noite para todo mundo aí. Acho que todo mundo não é só de Curitiba, né? Deve ter gente também de São Estados e cidades aí. Bom, obrigado por vocês pegarem um tempinho dessa noite aí para a gente falar de um assunto eu acho muito interessante. Obrigado, agradecer ao Maurício pela iniciativa, pela ideia, né? Acho que isso daqui só garante com que você crie soluções mais robustas, né? Hoje em dia a gente tem uma demanda tão alta de querer entregar, 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 mas a gente às vezes não fica sem ter os critérios e o conhecimento de por que a gente tem que entregar com qualidade. E esse material aqui ele vai ajudar muito a gente nisso hoje. Hoje o Barion, eu acho que ele vai chegar um pouquinho mais tarde, que ele está vindo de um cliente, então, mas quem vai tocar aqui sou eu. Na semana passada ele que segurou as pontas, que eu peguei influenza e não, estava inviável de fazer qualquer coisa. Bom, hoje a gente vai falar sobre, dentro dos temas do Well Architect, sobre automação, né? E automação é um ponto importante, porque a gente sabe o quão fácil é automatizar dentro da ferramenta, mas precisa ter um raciocínio e um lógico e alguns critérios para você automatizar, tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Tem um slide que vocês nem conhecem, esse daqui ninguém nunca viu, mas eu preciso falar que qualquer coisa que eu falar de produtos futuros não é para basear a compra de vocês, e sim no que a gente tem agora efetivamente, tá bom? Bom, um pouquinho da agenda, vou dar uma introdução no assunto, aí a gente vai fazer um heads-on. Esse heads-on vai ser mais para a gente abrir um pouco a mente e entender como que é o racional, algumas soluções aqui, umas possíveis soluções. Lógico que é que nem eu lembro quando eu estava fazendo engenharia da computação, meu professor de lógica falou assim, como que você chega daqui até a Paulista, né, Avenida Paulista? Aí cada um ficou falando de um jeito. Então tem vários jeitos de chegar ao mesmo lugar. Aí você pode falar em otimização de algoritmo, tudo mais, tem tantas coisas que você pode falar aqui para otimizar como você vai chegar melhor no lugar, mas são, por isso que aqui são potenciais soluções, né? E aí depois a gente faz um recap e abre para algumas perguntas aí se vocês tiverem, tá bom? Bom, o Well Architect, esse material é de 2022, mas ele é super atualizado, tá? Isso que eu acho legal. Se vocês não seguem, vão lá no site do architects.salesforce.com, no Well Architected, tem muita coisa boa, assim, o conteúdo é muito bom, extremamente enriquecedor. Para quem quer tirar certificações também de arquitetura, eu acho que é um ótimo começo. Quer começar com Sharing Visibility, Data Architect ou Developer, eu acho que é super legal aí para vocês começarem. Também tem algumas mais para aquelas as certificações mais cascas de arquitetura, né? Também tem bastante conteúdo legal lá. Eu super recomendo. Aqui ele está explicando aqui por que a gente tem que fazer uma boa arquitetura, né? Por que é tão importante? É que é muito difícil você mensurar o trabalho da arquitetura. E o trabalho disso vem muito de assim, quanto tempo leva um artista para fazer um quadro? Sei lá, leva 1 hora, 2 horas, não sei. Depende, você só vai ter uma amostra baseada na sua experiência. E aqui é a mesma coisa. Você vai conseguir ter uma ideia de tempo e esforço baseado na sua experiência profissional. Então a ideia aqui é que esse material ele enriqueça muito vocês
nessa questão de acelerar esse tempo de entrega, para que você consiga entregar uma solução comum para qualquer cliente que você vá, ou dentro da empresa, se você está dentro do cliente, né? Para você conseguir entregar a melhor arquitetura possível, ok? Bom, deixa eu ver se meu pointer tá. Ah, tá, beleza. Eu sem o meu pointer, eu não sou nada. Só que está travando meu mouse, então eu acho que não vou conseguir direito. Bom, hoje, dentro do framework do Well Architect, eu vou entrar nessa parte aqui do Easy, que é o fatador. E a gente vai conversar sobre a parte de automação. Eu acho que na semana retrasada a gente falou do compliance, se não me engano. Agora eu não lembro de cabeça. Então vão ser 8 sessões aqui, hoje é a segunda, para a gente falar desses temas, tá ok? Eu estou vendo que o meu pointer não vai funcionar, então eu vou abandonar ele. Bom, qual que é a ideia aqui? É que você consiga rapidamente automatizar a sua solução e alcançar os objetivos que é necessário para atender o negócio de uma forma escalável, tá ok? Então é isso que a gente vai falar sobre o Automate. E aqui tem alguns tópicos, né? Dentro da parte de automação, você pode dividir ele em 2 tópicos, né? O primeiro é eficiência e o segundo é integridade de dados. Mas eu gosto de ir pelo lado direito, que é pelas perguntas, porque é pelas perguntas que você vai conseguir entender um pouco da definição. E aqui é o seguinte, gente, quem não sabe inglês, dá um toque, eu traduzo aqui, eu não vou traduzir ao pé da letra, mas eu vou dar alguns insights aqui para a gente conversar, tá bom? Se a gente for falar de design de processo e a gente quer melhorar a eficiência, que tipo de pergunta a gente precisa fazer para melhorar isso, né? Eh, quantos Como que a gente consegue diminuir os passos dentro de um processo de automação? Você entende que se você vai fazer um fluxo ou um código, tanto faz, quanto mais linha, quanto mais itens, mais complexo é, mais difícil é da manutenção. A ideia é que a sua proposta, você diminua isso, cada vez mais você enxugue isso, né. E como que vai servir essa automação? Ela vai ter um propósito único e específico? Por quê? E por que que ele faz essa pergunta? Porque o ideal é que você tenha uma automação muito específica e simples, para que você consiga reutilizar ela para qualquer outro ponto. Ou seja, se você quer reutilizar essa automação aqui para um outro fluxo, você consegue utilizar. Ah, você quer reutilizar esse essa classe aqui que ela faz algo muito específico? Você consegue. Quando você tem aqueles monstros, aqueles fluxos, que você fala assim: "Nossa, não sei nem de onde eu começo, nem para onde vai", ou aquela classe que tem tanto método tudo que parece mais um livro de receita, fica muito complicado você conseguir entender o propósito daquilo. E o seu design, ele já começa a quebrar logo de cara, tá ok? E, gente, se tiver alguma dúvida, manda no chat, levanta a mão, fique à vontade aqui em me interromper quando vocês quiserem, tá bom? Agora um pouquinho de lógica, operacional. Qual que é a melhor ferramenta para você automatizar, né? Qual que é o potencial que você consiga para alcançar? Vai ser batch? Vai ser bulk? Vai ser uma API? Sei lá, tem tantas opções para fazer, a gente tem tantos modelos dentro do Salesforce, quer trabalhar com core, quer trabalhar point and click, como que você quer fazer isso, né? Essa automação é para minimizar a operação? Você vai melhorar alguma coisa? Ela precisa ser síncrona? Ela precisa ser real time? Pode ser um batch? Porque isso vai mudar muito a experiência do usuário. Então, se você coloca tudo síncrono, né, o real time ou near real time, o tempo de processamento é muito grande e você tem que lembrar que dentro da plataforma a gente tem alguns limites de governança que a gente precisa respeitar. Se a gente não respeitar, vai tomar um cartãozinho vermelho lá. Ou melhor, o seu usuário toma um cartão vermelho, né? E aí ele nem sabe o que que é, abre um ticket do tamanho de um ônibus e fala: "Eu não consigo fazer nada, isso daqui não está funcionando". E cara, e isso, o que todo mundo precisa entender é que a gente tem um nome a zelar. E não estou falando do nome seu só, estou falando do seu nome, do seu como desenvolvedor, como arquiteto, como consultor. Imagina, é uma solução que você desenhou, que você especificou,
que você está fazendo e está dando esse tipo de erro. Cara, como que o negócio vai pensar se você está fazendo um bom trabalho ou não? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Você vê, são várias nuances, né? Eu estou saindo até fora da parte técnica e colocando o chapeuzinho do cliente aqui para pensar que por que, que é tão importante a gente pensar na lógica de operação. Um outro ponto muito importante, e acredite ou não, esse é um dos pontos que talvez você vai ver em clientes que talvez eles nem tenham isso, ou se tem, é uma forma muito simplista, que são os indicadores de performance, né? Os famosos KPIs, né? O Key Performance Indicators. Então, como que você vai medir essa automação? Como que você espera que isso melhore um processo? Cara, beleza, fizemos uma automação legal aqui, meu, melhorou em 0,1% aqui. Puts, mas será que o esforço que a gente colocou, o retorno sobre o investimento, o ROI, que sempre o diretor da empresa, o CEO da empresa, ele está esperando, né? Porque quando ele aporta um dinheiro, né, usando a tecnologia Salesforce, ele espera ter um retorno, ele não espera que nada saia. Então, que indicador que você está fazendo, você está medindo para saber que isso está dando um resultado efetivo para o negócio? Seja em melhorar o seu tempo de operação, tempo de espera, novas vendas, não sei, mas você precisa quantificar isso, tá? Porque tudo vira um KPI e vira alguma coisa financeira. Não, melhoramos aqui em 30% a eficiência operacional. Legal. Quanto que é a hora homem? A hora homem é R$ 10. Ah, a gente economizou 2 horas. Beleza, para cada pessoa vocês economizaram R$ 20. R$ 20, aí você começa a colocar em semanas, em meses, você já tem um montante muito maior. Então, eu acho que é muito importante você ter indicadores muito claros sobre isso. E aqui a gente está falando só de eficiência, né? E um outro ponto que é muito importante, desculpa, gente, que eu dei uma tossida aqui, ainda é resquício da influência, fica um pouquinho a tosse, tá? Vocês me perdoem aí. Um pouquinho é integridade de dados. E a gente sabe que se a gente não tiver clareza nos nossos dados, o usuário ele não vai ter confiança no que ele está usando. Então imagina você ter um relatório que puxa o teu pipeline de vendas, e aí você tem um outro relatório que puxa o pipeline e o pipeline não bate o valor. Um dá 1.000, outro dá 2.000. Ué, mas qual que é o valor certo? Por que está diferente? Entendeu? Então é muito importante você ter essa visão de integridade de dados. E aqui na automação é o seguinte: como que você vai manejar esse dado? Como que você vai trabalhar? Qual que vai ser a ordem de execução, né? Então aqui, ó, na primeira pergunta até que ele faz, você vai automatizar colocando os dados de uma forma síncrona, ou num before trigger, num contexto? Como que você vai fazer isso? Você vai operacionalizar isso? Você vai colocar políticas de segurança para nem todo mundo ver o que está acontecendo? Você vai colocar na tua classe o without sharing ou with sharing? Não pode ficar sem um contexto, né? E como que você vai trabalhar isso? Então é muito importante no seu processo que você está automatizando um processo de negócio para ter uma eficiência, né? Você precisa entender como que você vai manejar todo esse dado e como que ele vai voltar para o usuário. Às vezes tem um dado que ele não precisa voltar logo para o usuário. Ele pode ser um batch, vai processar lá e depois de 3 horas volta para você. Não é algo que ele precisa para a tomada de decisão dele ou para ele fazer o que ele precisa fazer na atividade dele, ele não precisa ter esse dado logo de cara. Isso você economiza em processamento, você melhora o seu desenho de processo, você melhora a sua lógica operacional, né? E eu acho que um ponto muito importante, e esse daqui eu acho que é o que dá mais dor de cabeça, é como que você vai gerenciar esse erro, como que você vai manejar esse erro, né? Como que você vai cuidar? Dentro do teu Apex, você vai botar teu bloco de try catch, como que você vai tratar esse erro? Vai ter uma mensagem em inglês lá que deu um erro e ninguém vai conseguir entender, aí o usuário vai começar a abrir ticket, abre ticket, abre ticket. Mas espera aí, é final do mês, é fechamento de mês, galera do comercial tá até as tampas de pressão e a gente está dando esses erros, entende? Então, é muito importante que para tudo que vocês estão colocando na parte técnica, vocês sempre tenham o viés da parte do teu usuário, do negócio.
porque a gente sempre está servindo eles, né? A gente vai servir eles com tecnologia, com novas ideias, com desafios para eles, mas é importante que eles sejam bem servidos. Se a gente começa a servir e começa a dar erro, como que vai ficar a gente, né? Então aqui é muito importante você entender o passo de automação. Como que vai ser os caminhos quando tiver algo fatal? Como você vai recuperar do erro? Qual que é a diferença? Tem uma diferenciação disso, né? Como você vai tomar o trigger? Como que vai ser sua lógica? O que que você vai tentar? Quantas tentativas ele vai tentar? Tem que tomar cuidado com o limite de governança também. Então, são pontos muito importantes quando você pensa em automatização. E você pensa que é uma coisa técnica, mas você vê como que ela afeta o nosso usuário final, né? E ele é tão importante para a gente quanto nós somos importantes para eles, né? Acho que esse é o ponto principal. E aqui agora a gente vai colocar um pouquinho a mão na massa, mas fica tranquilo que a gente vai fazer junto, né? Numa sessão física, a gente faria como? Eu colocaria o slide, falaria com vocês juntariam alguns grupos, a gente faria uns grupinhos de 5 pessoas, dependendo, e aí vocês iam quebrar a cabeça por uns 10, 15 minutos, depois cada grupo ia fazer a apresentação da solução, e aí a gente ia discutir isso. Como a gente está fazendo no modo virtual, hoje é um pouquinho diferente. Então, como que a gente faz? Vou falar 2 cenários para vocês, e depois a gente conversa sobre a solução. Se alguém quiser dar algum pitaco antes de vir a solução, fica à vontade aqui. Fique tranquilo que você não vai no Hall of Shame, eu não vou colocar você contra a parede, eu vou falar que você fez errado. Errado é não ter uma ideia, errado é não ter uma solução. Para mim é isso de errado, tá? Então, aqui a gente está falando da empresa que é a Dream Travel, que é uma empresa de viagem e hospitalidade, né? E eles usam o Salesforce para gerenciar toda a experiência com o cliente deles, né? E eles estão enfrentando muito atraso nas viagens. Então, tem 2 desafios aqui que a gente vai colocar para a gente pensar um pouquinho sobre eles, tá bom? Esse QR Code nada mais é do que isso daqui, tá bom? Só para vocês entenderem aqui. Bom, primeiro desafio aqui. Quando o cliente ele tem um atraso, eles vão ligar lá para a Dream Travel, né? Para viajantes do sonho, né? Se fosse assim, né? Aqui ele está falando do agent, não é o agent force, tá? É o agente de atendimento, tá ok? Só para vocês não tem nada de IA aqui por enquanto, tá bom? O agente ele usa um script lá, ele tem um script dele para pegar as informações do cliente e responder com os problemas que ele tem, né? E confirmar alguns números, né? O cliente ele tem reclamado constantemente que demora muito tempo. E que o call center demora muito tempo durante as sessões. Então, cara, imagina você liga, aí você digita teu CPF lá, aí você escolhe lá a URA, lá, ou escolhe a URA, digita o CPF depois, sei lá, tanto faz como tanto fez, e aí chega o atendente e fala: "Boa noite, senhor. O senhor pode me falar seu CPF?" Putz, é uma experiência ruim. Eu falo que 80% dos lugares que eu ligo, eu tenho essa experiência. Para mim, eu acho super chato, porque, pô, você já digitei lá, por que que você tem que perguntar, né? Mas é por causa disso. Isso daqui é um caso de uso bem interessante. E os executivos da Dream Banco é assim, poxa. Os executivos da Dream Travel, eles também estão notando que o tempo de chamada está demorando muito. E aí, ó, o que que o executivo está pensando? Cara, se eu tô com um tempo de chamada muito alta, o meu atendimento ao cliente não está sendo efetivo, para resolver, ou eu vou ter que contratar mais gente, ou seja, ele vai ter que aumentar o custo dele, e ao mesmo tempo, o meu cliente, ele talvez está desacreditando na minha imagem. E a coisa mais importante para qualquer empresa desse mundo é a imagem dela. Então você sabe que uma empresa, né, teve um caso de uma grande montadora aí, que eu lembro na inspeção veicular lá na Europa, tinha o chip dela que ela via quando estava medindo, mudava um negócio e mudava na hora de fazer a medição dos gases lá, dava uma outra informação. E quando descobriram isso, poxa, foi grave para essa montadora. Então, imagina que isso para a cabeça do executivo, e eu acho que é legal o seguinte, independente de um nível que você está, pensa como executivo.
Cara, por que ele está preocupado? Ele está preocupado porque ou ele vai ter que contratar mais gente, para contratar mais gente você tem que formar mais gente, tem o tempo de contratação, demora para achar a pessoa certa, treinar ela está pronta, sei lá, vai, bota 2, 3 meses aí para ela estar no time certo. E fora o cliente dele, que não vai comprar passagem. Então ele vai ter aumento de custo e vai ter uma redução financeira, de ganho financeiro, porque o cliente fala: eu não vou trabalhar mais com esses caras, eles demoram muito. E o objetivo deles é diminuir o tempo de chamada. Quanto mais rápido é o tempo de chamada com o agente de atendimento, muito maior, mais efetivo está sendo a produtividade desse agente. Então pensa, você vê que a gente está considerando várias coisas, KPI, processo de design, operação lógica, como a gente vai trabalhar com isso tudo, tá ok? Então, como que é a política e o processo deles? Bom, os agentes têm um script já escrito, né? E eles compartilham essa informação, esse itinerário, né? Então vai lendo lá o script e vai falando, né? Os agentes eles podem reservar voos, hotéis ou transporte, né? E aí conforme a necessidade do cliente, né? E a Dream Travel também, ela, peraí que eu estou fazendo uma tradução on the fly aqui, algumas coisas eu preciso ler o contexto todo. Ah, tá. E ela usa flows separados. Então ela tem um flow para voos, outro para hotel e outro para book de transporte, tá? Cada flow compartilha algum conjunto de informações, assim, mas tem algumas informações no input e no output, e como eles chamam sistemas externos, tá ok? Quando eles não tratam uma falha na automação, ou a gente coloca o cliente na espera e enquanto alguém do TI, nós no caso, né, a gente tenta revisar e entender o que está acontecendo com esse problema, né? E aí tentar prover alguma informação para ajudar isso. E a Dream Travel eles têm um painel lá que mostra os indicadores de performance. Então, o Force Call Resolution, que é o quê? Eu liguei, resolveu na primeira vez. Eu não tive que ligar de novo para resolver. Então, é a primeira vez. Tempo de chamada e tempo de espera. Isso daqui são indicadores, assim, é o nível mais básico para atendimento ao cliente. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui é o seguinte. Aí o que a gente tem que pensar aqui? Dentro desses 5 itens aqui, eu não estava lembrando do material, desses 5 itens, qual que a gente considera que é a gente consegue identificar o que não é uma coisa bem arquitetada? Quem quer começar aqui? Alguém quer começar? Fica tranquilo, a gente tem mais meia hora aqui, tá tranquilo. Qualquer coisa a gente fica até as 8. Mas vamos lá, ó. Vamos pôr. Tem mãozinha aqui? Não tem, né? Ai, que pena. Não tem, né? Mãozinha assim, não tem, né? Senão vocês podiam. Bom, beleza, vocês fazem assim, vocês levantam levanta a mão. Tem Beleza. sim. Se você clicar nos 3 pontinhos ali, daí você tem mais opções. Beleza. Coisa ali. Tem o raise hand. Beleza, legal, Isso. legal. Galera, então vamos lá. Primeiro, quem acha que o primeiro item é bem arquitetado ou não? Quem acha que não é bem arquitetado, levanta a mão, tá? Não, tá bom? Beleza. Legal, algumas pessoas. Legal, show. Então, beleza. Quem acha que o segundo é bem arquitetado? Arquitetado fica meio estranho, né? Bem orientado, vou falar assim. Arquitetado não fica muito legal. Beleza. Quem acha que o quarto não é bem arquitetado? Não é bem orientado, né? Não é bem feito, né? Talvez assim. Beleza, algumas pessoas. E quem acha que o quinto não é bem arquitetado? Levanta a mão. Tá bom. Bom, beleza. Vamos lá. Deixa eu ir para o próximo slide. O quinto é bem arquitetado, tá bom? É o único. Os outros não são, tá bom? Eu vou começar pelo que é bem arquitetado. E por quê? Porque ele tem todas as métricas relacionadas dentro de um relatório, de um dashboard. Então, pensando em KPI, beleza, isso está super certo. A gente não está falando se esses KPIs eles são suficientes ou não, mas são bons KPIs para o que ele precisa agora. Agora vamos voltar para o próximo tópico, né? Para o primeiro, né? Que tem o script. Então, o que aconteceu? A Dream deveria armazenar e pesquisar os dados do cliente
em vez de ficar perguntando para ele, né? É aquela experiência. Isso tem que a ver com o design de processo. E, gente, fica tranquilo que esse material vai compartilhar também, o link você pode clicar aqui, fiquem à vontade, tá bom? Tirar print, não se preocupa não, vamos focar no material, tá? No segundo, qual que é o ponto? Os agentes deveriam buscar essa informação dentro do sistema, né? E gerar uma preferência do cliente já logo de cara. Ah, então o senhor gosta. Ah, então o senhor quer viajar para o Havaí? Legal. Eu vi aqui que o senhor sempre escolhe primeira classe. Posso confirmar uma passagem para primeira classe? Pode, por favor. Então você dá aquela experiência para o usuário que eu sei que é você. Você é único para mim, entendeu? Aqui aqui não é bem arquitetado a questão dos flows, né? Você tem que ter um flow específico para cada propósito. Se você tem aqueles mega flows, fica super difícil para você dar manutenção, ok? Bom, aqui é tratamento de erros, né? Tem que ter um caminho para você tratar essas falhas e aqueles erros não recuperáveis, entendeu? Até porque se você tiver um erro, isso tem que mostrar de alguma forma visualmente para o usuário para ele entender o que está acontecendo. De repente ele está faltando alguma informação ou você não está tratando isso. Isso tem a ver com erro handling. Bom, e o último a gente já falou que ele é o que está certo mesmo. Legal. Aqui é o seguinte, eu tinha que copiar esse slide para o próximo, mas eu acabei esquecendo, mas eu volto nele depois. É, é... Peraí, deixa eu só aqui. Tá, bom, a gente entendeu, a gente viu que não está bem arquitetado, né? A gente conseguiu entender a solução e resolver o problema. E eu entendo também que como o Well Architect me ajudou. E você vê que a gente nem está aqui nessa daqui, a gente nem foi para o Bit Byte ainda. A gente nem foi conversar de como tem que ser feito, como tem que ser feito o flow. A gente está falando ainda de arquitetura, e arquitetura é muito de você estruturar bem. Você gasta muito tempo estruturando as coisas, desenhando as coisas, para você ter que executar ou criar elas somente uma vez, mas bem feito. Ok? Agora a gente vai para o segundo desafio. E esse daqui é uma expansão do primeiro desafio. Lá no primeiro desafio, ele deu um en passant de como que é para a experiência do usuário. E aqui a Dream Travel, ela quer adicionar umas funcionalidades dentro do portal de clientes delas, para que o cliente possa submeter a solicitação de viagem sem que ela tenha que ligar. Ó que legal. O que o executivo está pensando? Cara, eu vou colocar um portal, porque aí o meu custo meu custo interno diminui, eu não tenho que ter tantas pessoas no meu call center, eu desafogo o meu call center, e o meu call center fica para situações em que realmente o cliente ele não conseguiu solucionar dentro do portal, fica para aqueles pontos, para aqueles outliers, né, aqueles pontos muito específicos, né? E aí eles começam a desenhar uma solução aqui. E aí eu queria entender de vocês, o que vocês acharam desse flow aqui? Tá legal? Quem gostou e acha que tá bem feito, levanta a mão. Então, ninguém levantou a mão. Beleza, vocês estão certos até agora. Mas acho que estava meio óbvio, né? Mas assim, se fosse vocês, o que vocês fariam para melhorar esse flow? O que vocês acham que seria uma melhora nessa automação? O que vocês estão vendo aqui que está nesse flow que vocês fariam diferente para o cliente de vocês ou na empresa onde vocês estão? Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser escrever, pode escrever. Fica à vontade, gente. Parece, Thiago, que ele faz muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente não olhou, pelo menos eu não olhei com muito detalhe aqui o que cada caixinha está fazendo. Isso. Mas a primeira impressão é essa, né? Ele faz muitas ações, ao invés de uma só. Você vê que dentro da página aquele de loyalty, né? Ele vai pegar dado do cliente, vai pegar a preferência do cliente. Aí depois ele vai para uma tela. Aí tem outro subflow que ele vai procurar os voos. Então, isso tudo fica dentro de um flow. Se falha esse flow aqui de encontrar voo, já quebrou todo o fluxo, né? E aí você já fica com essa diferença. O Ian levantou uma. Oi, Ian. Pode falar, perdão, cara. Eu não vi. Não fez barulho. Né? Eu acho que é isso, né? Tem muita função, né? E poderia ter um fluxo master para poder fazer essa chamada, pegar os recordes e depois ter subflows
para poder abrir isso, mas não linkados, né? Porque se um falhar, você quebra o restante. Então você tem chamadas separadas. O que acontece é que parece que nesse flow eles tentaram resolver todos os problemas da empresa num flow só, né? Parece até flow de iniciante, né? Sabe quando você tá aprendendo lá no Trailhead, você tá animado, vou fazer um flow aqui. Aí você faz aquele flow mega homérico lá, parece uma árvore geneal, uma árvore da sua família que tem até seu tataravô, um negócio maluco. Então, esse é o ponto. E quais são as soluções possíveis que a gente poderia ter para esse flow? O Barião, você tá aí, né? Você quer falar ou quer que eu continue? Não, cara. Toca o barco aí que tá bom e eu tô só o pó da rabiola aqui. Eu comento qualquer coisa que eu achar válido. Tá bom, beleza, legal, valeu, obrigado aí. Bom, qual que é uma possível... Peraí, aqui, deixa eu ver. Tá, beleza, tá bom, beleza, deixa eu voltar lá. É que eu vi solução 2, eu achei que eu tinha pulado algum slide. Bom, você pode usar um flow, o orquestrador de flow, né? E o que ele fornece para você? Você pode usar o flow para fazer algumas funcionalidades assíncronas de processamento. Ou usar o Flow Orchestrator ou dar um caminho muito assíncrono. Isso tem muito a ver com a lógica de operação, né? Que em vez de você manter tudo real time ou síncrono, você começa a dar uma desacoplada nisso daqui. Então, tem algumas coisas, alguns processos que eu posso fazer assincronamente. Legal. Cara, o passo, né, de performance do cliente, de coletar a informação do cliente, fazer a reserva, mandar a confirmação, cada passo pode ser de uma forma mais granularizada. E aqui ele está falando, né? No primeiro aqui, nesse 2, meu pointer está muito ruim, eu não sei porque está super devagar depois que eu compartilhei minha tela. Mas aqui ele está pegando informação do cliente, aí num outro passo ele está fazendo a reserva, no outro passo ele está fazendo... Você vê que tem tudo a ver com a experiência cliente, mas ele está desacoplando. Ou seja, em questão de manutenção fica muito mais fácil para você, né? Aí você pode ver que no item 3 tem alguns itens assíncronos que estão ocorrendo em paralelo. Isso é legal, porque você não precisa executar numa ordem. Isso vai te dar mais velocidade, entendeu? Para você, dependendo do que você precisa de informação, né? E aí você pode envolver uma chamada externa, um processo que demora. Então, cara, eu vou chamar o RP, aí o RP vai processar e depois vai me voltar com o número da fatura. Cara, você precisa dar o número da fatura para o cliente no telefone? Não, você manda por e-mail, manda por WhatsApp. Então, tem vários processos que você pode fazer de uma forma assíncrona, né? E eu acho que a principal e a mais importante é como que você vai orquestrar todo esse gerenciamento caso tenha algum erro nisso. Então é muito importante que você tenha um caminho de falha, você crie. Na próxima solução, que é alternativa, ele deixa muito claro aqui. Se você for ver aqui, tem 4, já tem um caminho de falha. E quando gerar falha, eu vou notificar diretamente no suporte. Eu já vou abrir um chamado para eles. Para quê? Porque a pior coisa que um atendente é ele parar o que ele está fazendo no dia dele e falar: peraí, que eu vou abrir um chamado aqui, eu não tenho nada para fazer mesmo. Não é bem assim que acontece. A gente sabe que é uma pauleira, ainda mais. Eu já trabalhei no atendimento a cliente há, sei lá, acho que uns 20 anos atrás, e é ligação atrás de ligação, é muita coisa, né? Então, não é fácil. Um ponto que eu acho que é muito legal, principalmente para pensar em solução, é se colocar no lugar do seu usuário. Eu quero entender como é que a área de atendimento trabalha. Cara, se você tiver a possibilidade, vai no atendimento ao cliente e conversa com as pessoas. Vive um dia com elas. É um dia. Cara, isso é muito... Acho que essa é a beleza de ser consultor, né? De ser arquiteto, é que você tá lá para ser o curioso. E você aprende algo novo, você entende, você começa a mapear o processo, entender a dor. E você começa a criar algo que eu acho que é muito melhor do que só entender a solução. Perdão, gente. Você começa a ter empatia pela pessoa e a pessoa por você. Então, você cria um canal de confiança. Pensa assim, cara, não são quantas pessoas dentro do seu projeto, da sua empresa, que tem um conhecimento de Salesforce? Talvez se você é consultoria, todo mundo quase vai ter. Mas numa empresa, que você está tendo um cliente, é só aquele time de projeto. Cara, se você não conseguir ser o que a gente sempre fala, né, o trusted advisor, o conselheiro de confiança, não criar essa empatia logo de cara, como que ele vai confiar em você? Então, acho que entender a dor do teu cliente, do teu usuário, é uma das melhores coisas aqui
para você entender. É isso aí, Glaucio, você tem que estar como curiosa mesmo. É o começo. Talvez para você que é iniciante, isso daqui já está no nível super avançado. Mas não tem problema. Logo, logo você vai entender isso daqui, né? Você vai entender essa gororoba toda, né? Para quem é iniciante é uma gororoba isso daqui. Mas você vai entender e vai fazer muito sentido para você. E eu acho que o mais legal desse fluxo aqui, Glaucio, só para você entender, se você for numa trilha de flows, né? O que ele quis fazer aqui, só para você entender? Ele fez um fluxo só para pegar os detalhes do cliente. Ah, você é biomédica? Pô, legal. Eu também fiz transição de carreira, até para contar. Eu era da área. Ah, que legal, parabéns. Eu também, só para contar, gente, a gente tem tempo aqui, eu gosto de falar para caramba. Na minha vida passada, antes de ser da área de TI, antes de ser meio maluco, eu trabalhava na área comercial, trabalhava com comércio exterior. Um belo dia eu me irritei desta vida e eu acho que eu vou ir para a área de TI. E aí me aventurei numa consultoria lá, aí eu vi que a coisa estava um pouco mais difícil, falei, cara, acho que eu preciso fazer uma faculdade nova. E aí fui fazer engenharia da computação, doido que sou, mas eu gostei muito e vale muito que para você, Glaucio, que está fazendo essa mudança, é pauleira, é cansativo, mas ela é recompensadora. Você vai ter bastante sucesso aí. E aí o que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está segmentando. Quando ele pega o detalhe, é um fluxo. Você vê? Ele tem um start aqui. Ah, meu pointer está de matar hoje. Não sei se vocês estão vendo meu mouse. Ah, vocês estão, né? E ele tem um end, ou seja, tem um começo e fim. Para fazer reserva, tem um outro record trigger que vai disparar esse flow. Então, ele vai fazer uma reserva assincronamente aqui, porque vai ter uma confirmação, sei lá, da companhia aérea, alguma coisa assim. E ele vai ter um outro flow aqui, que ele vai tratar o erro. Ele vai pegar os dados e vai ter um tratamento de erro. E tem no segundo aqui ele vai mandar uma comunicação falando, ó, aqui está a sua confirmação, está tudo certinho para você. Então ele separou aqui um pouco das coisas para ficar mais fácil. E a manutenção fica muito mais fácil. Você pode usar o item de mandar comunicação por uma outra parte, por uma reserva de automóvel, por uma reserva de passagem aérea, aqui é de hotel, né? De passagem aérea, qualquer reserva, qualquer coisa que você precisa mandar uma comunicação, você só pode mudar o modelo e manda o e-mail para o cliente. Acho que esse é muito legal dessa solução. Então, hoje, a gente focou muito na parte de facilitador de automação, mas tem alguns tópicos. Para quem quer se preparar melhor para os próximos encontros, você entra aqui no Well Architect. Para quem está começando, Glaucio, você que está começando, eu acho que é muito para quem está no conceito, para umas trilhas mais de negócios, mas para quem já está na loucura, que nem eu, Baurion, Márcio e uma galera aqui, é ouro nosso, é o nosso livrinho de cabeceira. Tá, ok? Bom, gente, esse é o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi super divertido aqui. A gente tem um tempinho ainda, aqui uns 11 minutos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu só não vou ver vocês abrindo o suporte, hein? Eu só vou falar que é para a Glaucia continuar entrando aí nas apresentações, que embora algumas das coisas sejam avançadas, a gente trata de maneira super light aqui e sim. Vai ser um prazer contar com vocês aqui, tá? Com certeza. Mas puta, eu entrei já faz um tempinho, eu nem falei nada porque o Thiagão estava arrasando aí. Acho que para complementar um ponto aqui que o Thiago ressaltou bastante a questão da experiência do usuário em colocar os flows assíncronos e assim, isso é 90%, né? Um ponto que eu tive muito trauma, então por isso eu sempre trago, quando a gente faz aquele flowzão minhocão lá que tinha na primeira implementação, um dos grandes problemas também é que aquilo tudo vai rodar dentro de uma única transação do Salesforce. Aqui é mais techniquez mesmo, mas imagina o seguinte, ele dentro de uma só transação, ele vai fazer um monte de consulta, ele vai criar um monte de registro, vai atualizar um monte de coisa. Se uma coisa der errado, ele vai... Primeiro isso, né? Se uma coisa der errado, ele vai ter que voltar tudo. Segundo, se você tem
digamos, ele não cita aqui, né, a quantidade de atendentes, a quantidade de clientes ligando ao mesmo tempo. Mas imagina que, sei lá, na véspera do Natal, estou chutando aqui uma data que todo mundo viaja, dá uma pane e a galera começa a ligar, e todo mundo liga na mesma hora, e todo mundo começa a rodar esse flow. Isso aqui vai criar um gargalo, para quem já viu, é o famoso erro de roll-lock, né? Então, isso começa muitas consultas, né, para manter a consistência relacional dos registros. Um processo não termina enquanto o outro está consultando ou alterando determinado registro e começa a dar pau. E é um horror, assim. Até uma anedota, né? A gente tinha esse problema, isso eu não sei nem se eu devia estar falando, mas a gente tinha esse problema uns anos atrás no sistema de lançamento de horas da Salesforce, porque era um sistema que algum arquiteto doido foi lá e fez. A gente chegava sexta-feira, todo mundo queria submeter as horas na mesma hora, que era ou muito de manhã ou muito de tarde, e dava roll-lock, porque era um processo desse tipo, entendeu? Fazia várias consultas ali, atualização e aí você tinha que esperar uns 5 minutos, 10 minutos e tentava de novo. Então, anedotas à parte, você poder desacoplar, tornar os processos mais granulares e assíncronos, além de você dar uma melhor experiência para o seu cliente, você torna as transações mais eficientes, né, as pequenas operações mais eficientes, e evita esse tipo de problema técnico que é bem difícil, às vezes, de depurar. Paulo? Tá com uma levantada aí, meu amigo? Tô sim, obrigado. Bom, obrigado pelo conteúdo. E pensando um pouco aqui sobre esse aspecto de automação, sobretudo em automações assíncronas, para mim faz sentido ter uma caixinha de monitoramento. Aonde que essa caixinha se encaixaria nisso ou não se encaixaria nesse tópico? Seria um outro tópico a ser discutido. E aí, desculpa, o monitoramento que eu estou querendo falar aqui é tanto de disponibilidade, de performance, e eu acho que daí, falando de falha, aí eu entendo que tenha uma caixinha, né? Mas sobre esses dois outros aspectos, eu não entendo, eu não consegui encaixar bem aí sobre questão de performance e disponibilidade. Vou dar uma resposta de consultor. Quer que eu falo? Pode comentar, depois eu falo. Chega, vai lá. A questão de monitoramento, ela é meio que o alicerce da estrutura org. Precisa monitorar eles de qualquer forma, entendeu? Até um outro ponto que o Badião falou, também tem muita coisa de concorrência. Às vezes você está fazendo muito processo em paralelo e também assincronamente e gera concorrência. Então aqui, dentro do Flow especificamente, você vai fazer seus monitoramentos em questão de query, é isso. Então tem algumas ferramentas que você ou pode pagar um serviço da Salesforce, monitoramento ativo, ou você pode fazer um monitoramento mais das antigas, que é extrair os dados e começar a monitorar isso. Você coloca no Splunk, aí você coloca qualquer ferramenta, Datadog também, que seja o que for. Tem alguns monitoramentos que você precisa ter em real time, você está trabalhando com operação ativa. Normalmente, são as camadas de integração, que você está olhando as APIs lá e está batendo, entendeu? Então, o que é muito importante, que corrobora muito para ajudar no teu monitoramento, é você fazer os testes de regressão. Ou seja, você garantir que a tua busca. Por isso que você pergunta para o usuário, mas qual é o teu volume? Não, mas daqui aumentar 10%. Pô, mas 10% de 1 milhão é muita coisa. Então, eu acho que o mais importante aqui do monitoramento, o monitoramento finalzinho, entendeu? Para garantir que nada explodindo mesmo. Mas talvez a pergunta aqui, nesse caso aqui do Automate, a dele não é pensar no monitoramento, é como que você vai evitar que você tenha algum alarme no teu monitoramento. Então,
como você vai pensar de uma forma lógica, como você vai otimizar isso, como você vai automatizar o seu... Quer automatizar para automatizar, você faz um fluxo lá do tamanho de um bonde e automatiza aquela porcaria. Mas ela é saudável, ela é bem... Eu do material aqui, Paulo, não é muita gente fala, mas em si, evitar que a monitoria seja só para fazer, tá tudo certo. E não que você seja surpreendido com alguma coisa. Eu não sei se eu respondi, eu acho que eu fui muito consultor, viu, Barion? Deixa eu daqui. Você foi mais do que eu, mas eu ia responder exatamente nessa linha. O monitoramento, ele é, digamos, dá para a gente fazer uma outra apresentação aqui só sobre monitoramento, não seria... Acho que até tem, o monitoramento deve ter entrar dentro de alguma dos pilares ali do Well Architected, tá? Sim. Mas tem um Trailblazer aqui. Acho que tem a ver com reliable, ou resilient, acho que tem a ver com reliable, não sei. Mas assim, é um papo longo e que você tem toda a razão, faz todo sentido a gente pensar em monitoramento. A forma como a gente vai monitorar tem que ser, depende de uma estratégia definida, então tem várias formas de se fazer. Então, mas sim, tem que fazer, é bom fazer, né? E como, acho que vale aí uma conversa. E achei legal, eu vou até tomar uma nota, porque quando a gente for falar de reliable e tal, a gente toca nisso. Beleza, obrigado. Ian. Fala aí, não, eu até nessa pergunta do Paulo, eu acho que tem um case que eu passei que foi muito isso, a gente olhar muito para o cliente final, né? E a gente conseguir entender e interpretar mais a questão de negócio para dentro. E aí, muitas vezes, eles pedem as coisas, a gente tenta fazer as automações, mas como é que a gente garante isso? Então, teve um caso que eu entrei e o processo estava completo já estava formatado, e eu falei, testou isso antes? Não. Tá tudo bem, a gente vai monitorar depois. E aí a solução deles de monitorar era criar uma construção dentro do Datadog, que era muito bacana, mas que no final gerou um problema porque o Datadog começou a concorrer dentro do processo e a limitação começou a bater por conta dessa chamada do Datadog para fazer monitoramento. Então é isso, se a gente faz o teste ali de performance, né, faz um stress test aí, até para entender qual é o nosso capacity dentro ali de fluxos paralelos e tudo mais. Antes, a gente não precisava desse monitoramento tão robusto, não precisava pensar numa chamada externa e isso não teria gerado um problema. Então, tem muitas coisas que a gente precisa pensar, e eu acho que o Well Architect fala muito disso, que vamos pensar antes de implementar, né? Construir, desenhar, e para que a gente possa implementar já da melhor forma possível. E você sabe e até um bom ponto é que então... Pode falar, Maurício, pode ir, vai você, Opa. Por favor. Uma parte interessante, dentro de duas empresas, o Well Architect está dentro do COI, dentro do ERB, Architect Review Board. Segue todos os pontos disso pelo fato que você falou, Ian. Cara, se você vai construir um negócio, vamos pensar isso no futuro. Não, meu. Você tem que pensar antes de começar a meter a mão no tecladinho. Porque depois daí, meu... Consertar, às vezes, é muito mais trabalhoso do que você gastar mais tempo aplicando da maneira correta. Isso. Então, até um exemplo do Datadog, que eu coloquei o nome Datadog ali, foi numa implementação que nós tivemos que eu trabalhei numa empresa do Canadá, implementando o Finance Service Cloud. E como tinha muito problema de performance, muito processo, coisa que a gente pegou o Datadog e caiu como uma luva para entender o que estava concorrendo com o que estava correndo. Né? Quando eu montei aquele belo diagrama com todos os aplicativos, as conexões, as integrações, que a gente começou a verificar, tem coisa aqui que nem precisava estar. Então, tipo assim, não teve o pensamento inicial, né? Vamos fazer de uma forma padronizada, de uma forma correta, pensando que a aplicação ela vai evoluir. Então, é uma das pegadas bem interessantes desse Well Architect. Não só assim, beleza, vai deixar tudo padrãozinho Salesforce, né? Padrãozinho Salesforce. Não é só isso. Não é o padrão Salesforce, mas assim, a forma de você criar algo sustentável, escalável, seguro. E que não atrapalhe. É impossível? Não é impossível. O arquiteto... Desculpa, Thiago. O Well Architect, o Well Architect é muito a mentalidade do arquiteto, que o arquiteto aí tem muito um cultural do latino.
E aí, se você trabalha com time fora, você trabalhou com canadense, americano, europeu, você vai ver. Os caras da Europa gastam muito tempo pensando. E às vezes a gente aqui tem esse sangue quente. E o Well Architect, ele vem muito do ponto de pense antes de fazer. Gaste tempo, porque PEL e lápis é mais barato do que você implementar errado, entendeu? E eu acho que esse é o ponto principal. E eu já tive um problema desse também com o cliente. Eu estava fazendo uma análise de uma otimização de arquitetura, aí eu fui começar a ver monitorar, aí eu falei, ué, mas por que tá dando uns picos? Aí eu fui ver, era monitoramento que estava consumindo banda da hora. Vamos começar a repetir o mesmo cliente. Não, eu acho, e eu posso falar o nome aqui, que tem um NJ gigante aqui, mas uns casos assim, você fala assim, cara, um negócio que era para ajudar, na verdade, tá não atrapalhando, mas tá causando incômodo lá. Mas, isso é muito comum, né? Vai lá. Não, só ia comentar que essa questão de monitoramento no Salesforce realmente vale uma conversa mais longa sobre isso, porque esse tipo de problema é muito comum, né? Você tem 3 cenários comuns, tá? Você, por exemplo, você quer um sistema externo fazer uma query no Salesforce para tirar os dados. Aí a query atinge algum limite, ou se for uma query mais pesada, ela demora para responder e não traz os dados tão em tempo real quanto você gostaria, né? Um outro lado é você criar os dados de monitoramento, né? Por exemplo, através de um Platform Event, para ser assíncrono e para não depender da transação completar, então, porque senão você nem consegue monitorar se a transação dá erro, só que aí você também começa a gerar overload de outro limite, só que, gerado dentro da própria plataforma, ao invés de por um agente externo. Então, na realidade, o monitoramento de Salesforce ele é um tema, né, sensível aí, né? E até por isso a Salesforce tem os serviços que ela oferece, alguns serviços relacionados, né? Enfim, não cabe a mim aqui julgar ou discutir se é a melhor forma de oferecer isso, mas criar uma arquitetura. O ponto aqui, acho que o que eu quero chegar é, para quem está acostumado com observabilidade de um sistema, sei lá, em Kubernetes, cara, Salesforce é outra coisa. E a observabilidade vai provavelmente criar uma frustração, porque é muito diferente, você vai ter que customizar de determinadas maneiras, né, que não são o que você está acostumado a ver em tecnologias aí mais abertas ou de mercado. Boa. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Dou de uma, dou de duas. 3. Bom. Agora vamos então por uma parte ali. Bom, primeiro, agradecimento aí, Thiago, novamente, ainda vamos ter uma oportunidade de se conhecer presencialmente, né, face to face. Leandro, um brigadão, sem palavras o que vocês dois estão fazendo por nós da comunidade, né, o conhecimento que vocês estão trazendo para a gente, compartilhando, priceless, né, podemos falar. Novamente, as comunidades estão abertas para vocês. Não acho que não só a dos usuários de Curitiba, mas eu acho que o Dornelas está aí também. Eu vi o Dornelas entrando aí. O Maxley também tá aí, né? A comunidade do Dornelas, a do Maxley, todas as comunidades estão abertas para as pessoas com extremo conhecimento como vocês. Então, tipo assim, desculpa falar pelos outros aí, mas eu acho que, tipo assim, nós ganhamos como comunidade, ganhamos quando vocês vêm apresentar assuntos como esses, né? Que somente enriquece nossos conhecimentos e mostra uma forma, assim, como eu sempre falo, uma forma correta de utilizar a plataforma em nosso benefício, né, para criar valor. Bom, agora vem uma parte interessante. Desculpa aí, pode falar, Leandro, Thiago. É que a gente que agradece, é um prazer estar aqui, como sempre. Mas agora vamos estar aqui, né, pelas vouchers, né? Eu acho que era esse o objetivo.
Eu tô aqui por causa disso. Não, a gente tá aqui pelo conhecimento, pô. Não. O voucher é um atrativo, não teve no primeiro dia, né? Mas teve também, a pegada sempre a quantidade de pessoas que atende, graças a Deus, esses eventos ali, com o conteúdo, é sempre grande, né? Independente de a gente estar sorteando voucher ou tá mandando algum swag, alguma coisa assim, ou às vezes não há nada, né? A presença é sempre constante. E aí, quando mais ainda com conteúdo desse, ainda mais constante, o pessoal fica até porque é duro, né? Depois no horário de trabalho, ou tipo o Leandro aí, saiu de um cliente, chegar em casa, é complexo. O pessoal aí tá ainda, a Silene acho que tá no escritório ainda, né? Pelo que eu tô vendo aí, Silene. Tô no escritório ainda, Então, 19h36. Né? Então é complexo, mas a qualidade do conteúdo faz a gente ficar com certeza, né? A gente só tem a ganhar muito com isso. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Cadê o meu sharing aqui? Ainda é arcaico, o pessoal do Bev ainda está ajudando a gente. Tem umas reuniões aí para que eles vão... Então, todas as pessoas que estão... Estão um check-in aqui. Ainda é a forma arcaica, né? Vamos lá, pegar... Copiar dentro de um Excel. Esperar que não deu certo. Posso dar uma dica, Maurício, aí? Vai me dar uma dica. Geralmente faço download e filtro lá no Excel pelo check-in time. Quem tem o check-in, isso, dá um download em CSV. Boa. Aí você só coloca o filtro pelo check-in. Isso aí. Vamos lá. Tem na penúltima coluna, se não me engano. Deixa eu só tirar esses campos desnecessários. Aqui. Até aqui. Peraí, o check-in. Não adianta ficar com e-mail, porque no e-mail não tem informação nenhuma. Filter. Pronto, então nós vamos ter essas pessoas que estão aqui. Claro que eu vou tirar o Guilherme, o Maxley, e claro, o Leandro e o... Porque são regras que a gente tem que seguir, né? Pô, eu entrei pensando que eu ia ganhar o voucher, cara. Tô falando. Guilherme. Leandro. O Leandro já queria mais. Ô, Leandro, você está com 35, né? Cadê o Leandro? Ele nem conta mais. O Leandro. Não, ele tá com 35, se eu não tô enganado. Deixa eu achar aqui que mais. Sai uma nova, ele faz. Ele só dificulta a minha vida. Teve que sair, né? Agora estou testando a nova plataforma de testes lá, então tá interessante até. Vamos ver, logo para, né? O mês que vem é para parar tudo, não é mais Web Assessor, vai ser a outra, direto já pelo Trailhead. Então vamos ver como que vai estar. Mas ano que vem vai ser o CTA, isso com certeza. Pessoal, então vamos sortear 2 nomes aqui, aleatórios, né? Das pessoas que estão participando desse evento aí. Boa sorte. E você estando online, por favor, não desconecte. Deixa eu ver, vai ter animação? Vai? 5, 4, 3... Eu acho que não tá mostrando, Maurício. Pera aí. Essa folia de ter 3 monitor, cara. Eu tô olhando aqui, eu tenho esse aqui, e tem esse aqui ainda. Perdão. Mas pronto. Pô, mas tá aqui. Alan Patrick Rodrigues e Melissa Querino Barbosa. Aê! Parabéns. Aí sim, aqui. Tá, então não desconecta, tá? Eu vou parar o dele compartilhar aqui, vou também parar de gravar aqui.